Dá sim para ter um bebê em casa, mesmo que ele adormeça mamando, e mesmo assim a tua família, você e o teu bebê terem boas noites de sono. E você não vai me ouvir falando aqui sobre treinamento de sono, muito menos sobre deixar o bebê chorando. E eu entendo que se você está aqui assistindo esse vídeo é porque provavelmente você está passando por alguma dificuldade com o sono do teu bebê. Talvez ele esteja aí acordando 10 vezes à noite, ou talvez você só sinta que ele não está tendo o melhor sono que ele poderia, mas que você ainda não percebeu o que é que precisa ser ajustado. Eu quero que você saiba que a maternidade ela é difícil, claro que é. Ela geralmente leva a gente nos nossos, estica a gente até os nossos limites muitas vezes. Mas não é para ela ser impossível de ser suportada, sabe? A maternidade não é para te deixar doente. Não é para você se olhar no espelho e se perguntar o que é que eu fui fazer da minha vida. Não deveria ser assim. Quando a Isabel nasceu, eu senti que eu ia desabar. Foi quando ela chegou que eu percebi, que eu me dei conta que ficar sem dormir para mim era uma coisa impossível de ser suportada. Era algo que me deixava doente, me dava crises de ansiedade e gatilhos de depressão, sabe? É por isso que quando eu vejo uma mãe dizendo que o bebê acorda 5, 6, 7 vezes durante a noite, eu me compadeço dessa pessoa, desse ser humano, porque eu fico pensando, meu Deus, nem cabe tantos despertares assim numa madrugada, sabe? Como é que tá a vida dessa pessoa, né? E foi pela dificuldade que eu passei que eu consigo me compadecer dessas outras famílias. E eu sei o quanto isso pode ser difícil de ser suportado. A Isabel nunca chegou a acordar 5, 6, 7 vezes assim durante a madrugada. Ela, mesmo acordando dentro da normalidade de um bebê recém-nascido, que era lá de 3 em 3 horas, ainda assim, para mim, acordar de 3 em 3 horas já era uma coisa muito difícil. Já me tornava uma pessoa irritada, nervosa, estressada, ansiosa no dia seguinte. Eu descontava isso no meu marido, descontava isso na minha filha recém-nascida, que, enfim, não tinha culpa nenhuma. E foi esse sentimento de cansaço extremo que me fez procurar estudar, porque eu não queria acreditar que o meu maior sonho, que era ser mãe, ia se transformar no meu pior pesadelo, que era passar noite sem dormir. E por isso eu fui atrás e fui estudar, fui fazer cursos e eu descobri que eu estava errando em milhares de coisas com a minha filha. Eu tinha uma bebê de 3 meses mais ou menos que só dormia no meu colo, todas as sonecas, só adormecia mamando. Eu colocava, ela adormecia no meu colo, se eu colocava ela no carrinho ela acordava imediatamente, se eu colocava ela na cama ela acordava, se eu colocava ela no sofá ela acordava, no ninho ela acordava, sem ninho ela acordava. Ela não aceitava dormir de nenhum jeito que não fosse pendurada no meu colo. E aí eu comecei a sentir que eu não conseguia mais fazer nada, eu comecei a me sentir inútil, eu comecei a me sentir presa por causa desse sentimento, assim, imagina, um bebê de 2, 3 meses dorme muito, e eu tinha que o tempo todo estar com ela, segurando no colo enquanto ela dormia. Ou seja, eu não fazia nada, eu não conseguia comer quando eu tinha fome, eu não conseguia tomar um banho, eu não conseguia arrumar casa, eu não conseguia fazer nada. Com 4 meses, depois que eu comecei a estudar e entender onde é que eu estava errando, a Isabel dormiu a noite inteira pela primeira vez. E a sensação de alívio que eu tive naquele momento foi algo indescritível, que eu gostaria que todas as mães pudessem sentir na vida, no mundo, sabe? Foi um alívio muito grande, porque eu percebi que não ia ser um pesadelo, que eu podia voltar a dormir, que eu ia ter um bebê e que mesmo assim a gente ia dormir. Logo depois disso, aos 5 meses mais ou menos, a Isabel já começou a adormecer sozinha, ou seja, eu colocava ela acordada no berço e ela conseguia dormir por conta própria, tanto nas sonecas quanto no sono noturno. Ontem, com 1 ano e 8 meses, ela, no meio do almoço, apontou para o quarto e pediu para ir dormir. Falou que queria fazer naninha. Então, olha o nível de autonomia e tranquilidade que a gente tem. A minha filha, com 1 ano e 8 meses, consegue me dizer quando ela precisa dormir. Isso, para mim, ontem foi uma coisa assim que me fez sentir que eu estava no caminho certo, que eu realmente tinha feito uma escolha acertada de estudar sobre sono, sabe? E olha, para alcançar tudo isso, a minha filha nunca precisou ficar chorando. A gente nunca negou o colo para ela. Em todos os despertares que ela teve na vida durante a madrugada, a gente sempre atendeu correndo, sem pensar 2 vezes. Então, eu sinto que eu sou a prova viva de que é possível. É por isso que eu acredito tanto no estudo. Porque eu sou a prova de que estudando e aplicando aquilo que o bebê realmente precisa para poder dormir bem, ele vai dormir.
Então eu quero falar um pouco nesse vídeo sobre o fato de o bebê dormir mamando, porque esse é um dos principais motivos que fazem as famílias me procurarem. Geralmente elas vêm atrás de desmame, achando que isso vai resolver os despertares dos bebês delas. E eu quero que você entenda aqui duas coisas muito importantes. A primeira delas é que não tem problema o bebê dormir mamando. Bebês que dormem, que adormecem mamando, são perfeitamente capazes de dormir uma noite inteira também. E a segunda coisa é que não é o fato de o bebê dormir mamando que faz com que ele acorde 1 milhão de vezes durante a madrugada para mamar ou pedindo o mamar. A verdade é que o bebê acorda por outros motivos diversos e ele usa o mamá, vocês usam o mamá para que todo mundo possa voltar a dormir mais rápido. Porque geralmente adormecer mamando é a maneira mais rápida de voltar a dormir. Então, o bebê precisa voltar a dormir, você precisa voltar a dormir e vocês descobrem que dormir mamando é a melhor forma de fazer isso. Então, o bebê acorda por outros motivos e acaba voltando a dormir mamando porque essa é a maneira mais inteligente que vocês encontraram de fazer isso. Mas ele não acorda para mamar. Na verdade, ele acorda porque ele tem que acordar mesmo. O sono do ser humano, nosso, meu, teu, ele é composto por ciclos. Então a gente está acordado, a gente adormece, entra num sono leve, depois a gente aprofunda o sono, volta para um sono leve e tem um breve despertar e depois adormece de novo. Em nós, adultos, esse é aquele momento assim que a gente puxa a coberta, que a gente vira para outro lado, que a gente levanta para fazer xixi. Esse é o nosso breve despertar, e aí a gente volta, vira para o lado e dorme de novo. No bebê acontece a mesma coisa, ele vai ter vários desses breves despertares durante a madrugada. A diferença é que o ciclo de sono do bebê ele é mais curtinho, esse ciclo todo acontece mais rápido do que o nosso é mais demorado. No bebê, esse ciclo completo acontece em torno de 40 a 50 minutos. É por isso que às vezes tem bebês que as mães chegam falando assim, meu bebê acorda de 40 em 40 minutos. É porque a cada breve despertar, a cada ciclo desse, o bebê está precisando de ajuda para voltar a dormir. Então, a grande chave está nisso. O bebê precisa aprender a voltar a dormir sozinho, sem precisar chorar ou sem precisar pedir a tua ajuda. E isso deveria ser uma coisa fácil na teoria, porque afinal de contas é noite, os hormônios estão a favor do sono, o ambiente está a favor, está silencioso. Não deveria ser tão difícil para que o bebê só se mexesse e encontrasse uma nova posição e adormecesse de novo. O que acontece é que esse breve despertar, que deveria ser uma coisa assim, ai, me mexi aqui, virei para o lado e dormi de novo, acaba se tornando um despertar real, um despertar de verdade, que o bebê acorda e acorda querendo viver a vida, ou ele acorda e se agita demais, e aí ele precisa realmente de ajuda para voltar a dormir. Então, por que alguns bebês conseguem ter um breve despertar e dormir de novo, e alguns bebês vão acordar de verdade e não vão conseguir dormir sozinhos? Bem, geralmente isso é reflexo do que está acontecendo no dia desse bebê. E aí aqui eu vou te dar alguns motivos pelos quais isso costuma se refletir na madrugada. Um motivo clássico, o bebê não fazer sonecas durante o dia. Isso acaba bagunçando a produção hormonal do bebê, ele chega na noite muito estressado e esse estresse todo, esse estímulo todo faz com que ele não consiga ter um sono profundo de qualidade. Então, quando ele tem um breve despertar, esse breve despertar é um despertar de verdade, porque ele tá muito, o corpo dele tá muito agitado e não tá relaxado o suficiente para que ele volte a dormir. Ambiente desajustado também é uma causa, então se o bebê tem um breve despertar e tem uma luz acesa, isso pode estimular ele, ou tem barulho, ou tá calor, ou tá frio, tudo isso pode fazer com que ele acorde e acabe despertando demais e não consiga voltar a dormir sozinho. Não estar com a rotina alimentar bem estabelecida também é uma causa de despertar. O bebê tem um breve despertar e ele, na verdade, está com fome, por isso ele pede a tua ajuda para se alimentar e poder voltar a dormir. Outro clássico, assistir TV ou telas de celular, tablet, enfim. A televisão faz com que também desbalance nossa produção hormonal e para um bebezinho é estímulo demais. A luz é estimulante demais, o movimento dos desenhos é estimulante demais, as cores são vivas demais e tudo isso faz com que o bebê fique estressado, né? Na verdade, não é que ele fica estressado, ele fica hiperestimulado e o corpinho dele fica cheio de hormônio do estresse, que é o cortisol. E isso faz, como eu falei lá no primeiro motivo, com que ele não consiga ter um sono profundo, relaxado. Então, quando ele tem um breve despertar, ele está tão agitado que esse despertar acaba sendo um despertar real.
E uma causa que talvez você nunca tenha parado para pensar é a falta de conexão emocional com o pai e com a mãe. Aquele bebê que talvez passa o dia inteiro longe da família, ou que você tá o dia inteiro, sabe, cuidando da casa, lavando louça, cuidando das coisas, mas não tá tendo tempo de conexão suficiente, olho no olho com teu bebê, carinho, abraço, brincadeira, risada, sabe, enquanto ele está acordado. O bebê ele tem tanques e o tanque do afeto precisa estar muito bem preenchido, cheio, para que ele possa dormir com tranquilidade. Às vezes, os bebês acordam de madrugada e eles pedem só a tua presença para garantir que você está ali por perto. E isso pode ser um sinal de que durante o dia, enquanto ele está acordado e fazendo a rotina de atividades, talvez ele esteja sentindo um pouco de falta da tua presença. Você percebe que para fazer um bebê dormir bem, você não precisa de técnica, não precisa de nada muito milagroso? A gente só precisa aprender a atender essas necessidades básicas que o bebê tem de afeto, alimentação, sonecas, uma boa rotina, um ambiente de qualidade, que a consequência vai ser um sono bom. Quando a gente consegue organizar tudo isso com qualidade, de acordo com a idade de cada bebê, a tendência é que o sono seja de qualidade também. E foi pensando nisso tudo que eu organizei todos esses ajustes num método que você vai aplicar em 9 passos, e a cada passo você vai ajustar um desses pilares necessários para que o teu bebê possa dormir bem. Eu tenho certeza absoluta que depois de aplicar passo por passo, quando você chegar no final, você vai ter alcançado uma qualidade excelente de sono para o teu bebê, consequentemente para você e para a tua família também. Quiçá vocês estejam dormindo a noite inteira. A cada passo que você for ajustando, você vai comemorar pequenas vitórias, porque o sono do bebê ele não vai se transformar da noite para o dia, mas a cada ajuste ele vai melhorar um pouquinho. Então você vai resolver um despertar, depois você vai resolver o outro, você vai resolver as sonecas, isso já vai te dar mais tempo livre, e aí você vai conseguir se dedicar melhor ao próximo passo, e aos pouquinhos você vai colhendo essas pequenas vitórias, até que no final, depois dos 9 passos, você tenha alcançado uma qualidade excepcional de sono para todo mundo. Talvez você esteja pensando, mas Cíntia, eu não tenho tempo para tudo isso. Fica tranquila, é por isso que o e-book foi escrito numa linguagem simples, fácil de entender, dinâmica. Cada passo tem exemplos para que você aplique, para que você não precise reinventar muito a roda. Você vai ler e aplicar cada passo desses. Isso não vai te tomar mais tempo do que o necessário. Tenho certeza que você vai ter tempo suficiente para conseguir fazer esses ajustes, e a cada ganho que você tiver em relação ao sono do teu bebê, você vai perceber que você vai ganhar tempo também para si mesma e para fazer as coisas que você precisa fazer, que talvez hoje você não esteja conseguindo. Talvez você já tenha feito muitas coisas e acha que melhorar o sono do teu bebê é uma tarefa muito difícil, mas eu posso te garantir que você não precisa de nada além do que você já tem em casa e um pouco de disciplina para ler e aplicar o que está escrito lá, o que eu oriento dentro do método. Eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar tudo que está escrito lá e vai melhorar o sono do teu bebê. Bom, eu não escrevi esse e-book à toa. Eu queria que ele fosse fácil e rápido de ser aplicado para que as famílias pudessem começar a ter ganhos muito rapidamente. E por isso ele é muito acessível. Você só vai precisar de R$ 67,00 de investimento para adquirir o método todo, e você ainda pode parcelar em 2 vezes. Eu queria que ele fosse acessível para que o máximo de famílias realmente pudesse ter os ganhos que esse e-book pode oferecer. E por acreditar muito nas orientações que eu coloquei ali dentro, eu também te ofereço uma garantia incondicional de 7 dias, o que significa que você pode comprar o e-book, baixar e ler ele inteiro, e se mesmo assim, por algum motivo, você achar que aquele conteúdo não era para você, você só entra em contato comigo, pede o reembolso e vai receber o teu dinheiro de volta, sem problema algum. Mas eu tenho certeza absoluta que quando você tiver acesso a tudo que está lá dentro, você vai entender do que eu estou falando. Então, clica no botão aqui embaixo e acesse esse método, que é o que vai te levar a recuperar as noites de sono de qualidade do teu bebê e da tua família, porque eu tenho certeza que é com isso que você está comprometida. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero te dizer obrigada. O fato de você estar aqui até agora me demonstra o quanto você está comprometida em melhorar a qualidade de sono do teu bebê e da tua família. Ajudar mães a recuperarem a leveza da maternidade é o que faz parte do meu chamado, e eu estou muito feliz que a partir de agora você faz parte disso junto comigo. Espero receber o teu relato logo logo, me contando que vocês conseguiram alcançar noites incríveis de sono. Um beijo no coração e até logo!